Fala pessoal, estamos começando a segunda temporada do Podnext. Eu tava com muita saudade. Hoje eu tô com um convidado aqui que vai abrir essa segunda temporada. E antes da gente começar, eu quero agradecer ao Santander Financiamentos, que é nosso patrocinador master aqui, junto com o Webmotos, que é uma plataforma que a gente usa e que é a maior do Brasil, sem dúvidas. Então, muito obrigado a eles que acreditam desde o começo do Podnext. E a gente vai ter aí uma segunda temporada muito legal, convidados muito bacanas, que eu tenho certeza que vão agregar demais para vocês. Hoje a gente está aqui, né, com meu amigo Vinícius. Quero agradecer demais a presença, dono do grupo VMF, um cara aí que tem uma história massa, também assim como a gente, novo de idade, né, mas que tem pensamentos, consegue enxergar um pouco além. E eu já tenho uma certa amizade com o Vinícius, sou cliente dele lá na MF, na oficina, né? Mas tem muita coisa que eu não sei e eu estou aproveitando aqui esse episódio para conhecer um pouco mais. Vinícius, fala aí um pouquinho quem você é, de onde é que você veio, como é que você chegou até aqui hoje. Ianzão, muito obrigado pelo convite. Cara, eu sou um cara muito novo, comecei nesse ramo há uns 5, 6 anos atrás, porque a minha vida foi sempre virando de cabeça para baixo em alguns pontos. Eu nasci e me criei na praia, lá na Sabiaguá, eu nasci em 2003, tenho 22 anos. E a minha vida toda eu trilhei um caminho da igreja. Acho que ninguém nunca soube disso, né? Nem o pessoal da minha equipe. Eu ia ser padre até 14 anos. Então, eu tive uma infância ali voltada para isso, fui criado pelos meus avós e pela minha mãe. E com 14, 15 anos eu me desvirtuei um pouco ali para ir jogar futebol. Estudava, era bolsista em colégio de católico também. Me apaixonei pelo esporte, fui jogar futebol. Com 17 anos tinha um contrato profissional, e aí eu me afastei um pouco dos estudos, porque tava naquele foco de jogar e tudo. Sempre fui um cara muito dedicado. Só que com 17 anos eu tive uma lesão no meu joelho esquerdo. Eu tive uma lesão de menisco que me afastou do esporte por 6 meses. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu lesionei o direito. Assim que eu voltei, uma semana depois, a mesma lesão no joelho direito. Encerrei o contrato com o clube e tudo. E aí eu fiquei naquele momento da vida que o cara não tem o que fazer. Eu tinha chegado pra minha família e dito, olha, não deixei de estudar, né? Terminei o ensino médio, mas me afastei muito. E eu não tenho uma faculdade para fazer agora. Minha família não tinha condição de pagar uma particular. E eu fui trabalhar com um consórcio. Lá na CNK, era em 2020, eu acho, cara. Comecei a ser vendedor de consórcio. E quando eu fui pro consórcio, era um negócio bem difícil de vender. Porque assim, a gente vendia um papel no sonho do cara e tudo, e não tinha treinamento. Então o que eu fiz foi ir pra internet, foi assim que estourou aquela era da marketing digital e tudo, tráfego. E eu encontrei um curso que foi primordial para mim tornar um bom vendedor. Foi o Sexy Canvas na época, que era como vender tudo e tudo. Uhum. E aí fiz um investimento inicial para comprar esse curso. Eu trabalhava com meu avô numa peixaria que ele tinha, ajudava ele, consegui o dinheiro, comprei o curso e comecei a vender consórcio. Com 6 meses, eu tinha 17 anos, quase 18 anos, eu me tornei supervisor dessa empresa de consórcio, vendia 1 milhão por mês, conseguia vender muitas cotas. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Raiz Veículos, que foi a loja onde eu comecei nos carros. Na primeira vez que surgiu a oportunidade, eu não quis ir, porque eu achava que o mercado de carros, por eu ser novo, eu não iria conseguir, eu não tinha habilitação, não tinha nada, eu não iria conseguir deslanchar. Só que quando veio o segundo convite, por meio do Diogo, que era o gerente na época, tinha um final de semana lá que ia ter, os vendedores estavam viajando, precisava de mais gente na loja, e aí eu fui fazer um teste. Eu ainda era supervisor da empresa de consórcio, pedi uma folga, e o Thales até brinca com isso. Toda vez que um funcionário pedir para sair meio-dia, ele vai fazer entrevista de emprego em outro lugar. E aí eu fui lá, e aí, cara, foi muito assim, o Diogo disse, cara, vem, vendedor não tem história, não tem passado, não tem conversa, é número. Se você vender, você fica, se você não vender... E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? De que, cara, o vendedor não tem história, ele tem que fazer o número dele. No primeiro dia, a Raiz, ela tem 2 lojas, a Raiz Veículos e a Raiz Locker. Eu nunca me esqueço. Eu transitando lá no pátio, pegando tabela, conhecendo, não sabia nem dirigir, não sabia nem como é que ligava um carro. Eu cruzo um caminho de um cliente, lá tinha muita caminhonete, e uma SW4 2020 0 km. 419 mil na época. O cara chegou, tem menor preço nesse carro. Eu, como trabalhava no consórcio, eu já era um cara de receber muito não. Eu disse, cara, acho que não, porque é um carro que tem muito pouco e tudo. Foi naquele começo de pandemia que tá faltando carro. O cara disse, mas se fizer 415 no Pix, eu levo o carro. E aí eu disse, não, vamos entrar ali, tomar um café, tudo, botei na mesa do Diogo, vendi o carro.
Aí o Diogo olhou assim e disse, mas como é que tu vendeu essa Hilux? Eu disse, bota na tua mesa, falando contigo aí, eu não sei como é que eu fiz. Aham. Passou com pouco tempo, no pátio ainda no mesmo dia, eu atendi outro cliente para um export, o cliente foi, comprou, e no outro dia eu vendi um carro para um cliente meu que tinha contemplado na carta de consórcio. Daí, passou o final de semana, né? Segunda-feira o Diogo me chama para reunião, para me contratar, e eu me desligar da empresa de consórcio, eu vou lá, me desligo, tudo, mas muito indeciso, sabe? A minha vida toda eu sempre tive Deus muito perto de mim, no sentido de que eu tentava entender sempre as coisas no lado de, cara, Deus não quer isso pra mim. Uhum. Quando eu tive o problema no futebol, eu fiquei muito frustrado, porque, imagina, eu tinha 17 anos, tinha um contrato profissional, então eu tava ali no auge do jovem, né? Sim. Era o meu sonho, sonho da minha família, tudo. Quando eu tenho uma lesão, eu venho pra cá, porque todos os meus primos da mesma idade estavam indo para a faculdade, todo mundo ia garantir um bom emprego, e eu tinha a percepção de que, cara, se eu não mudar, que se eu não virar a chave, eu vou ficar para trás. E aí, quando chega a raiz, eu tenho isso como uma resposta de Deus, de que não, aqui eu posso fazer um caminho que vai ser saudável, que vai dar tudo certo, porque o consórcio, eu tinha aquela coisa faltava algo, sabe? Sim. Eu não conseguia ver ninguém com muito sucesso no ramo. Eu Sim. conseguia ver que você tinha ali um bom salário, se você vendesse bem, mas você não iria deslanchar. E aí eu vou pra Raiz, e aí começa a minha carreira como vendedor lá dentro. Legal, cara, muito massa mesmo. E trazendo para essa perspectiva de venda, como foi essa tua desenvoltura? Você começou a ser o vendedor que se destacava? Como era isso aí lá na Raiz? Cara, lá na Raiz a meta eram 10 carros. Eu entrei lá dia 13 de setembro. E aí o Diogo começou comigo, tudo, lá tinham 6 vendedores, e eram 6 bons vendedores. Só que eu tinha, o que é que eu via? Lá os vendedores tinham muita carteira. Sim. Ficavam mais lá dentro, mais lead, mais OLX. Eu, como vim no consórcio, pra ter noção no consórcio, a gente trabalhava de terno, paletó, entregando panfleto na rua. Então, o sol pra mim era amigo. Eu passava o dia lá fora, no primeiro mês eu vendi 10 carros, bati a meta, e eu nunca deixei de vender 10 carros lá. Eu bati com 8 meses 100 carros vendidos, dá uma média de 13 carros por mês, e fui deslanchando. Durante muito tempo eu tive dificuldade de aprender o processo. Sim. Que lá era uma loja, é uma loja para mim, case em relação a isso. O vendedor tem que saber o processo todo. Você Sim. passa ficha, você faz o contrato, você tem uma noção de avaliação para chamar o gerente, você Sim. fazia a negociação. Quando eu comecei, por insegurança, eu era aquele cara mais cru, sabe? Entendi. Só que eu fui aprendendo, sou muito grato ao Diogo, foi um cara que me ensinou tudo sobre aquela parte comercial naquela época, a Raiz, e me espelhando neles eu fui trilhando esse caminho e sempre querendo aprender o processo. Eu não queria ser aquele vendedor que atropelava, sabe? Sim. Tipo assim, eu tinha medo de vender 20 carros e não dar conta. e não ter bons 20 processos. Legal. Cara, assim, a minha pergunta é, hoje lá na tua loja, tu é o vendedor que vende mais ainda hoje? Cara, em números, sim, mas hoje já tem algumas pessoas que... O Bruno é um cara engraçado que ele trabalhou comigo no consórcio, ele foi meu vendedor no consórcio, eu era o supervisor dele na época, depois ele foi trabalhar com outra coisa. Assim que eu abri a primeira loja, eu pensei nele e trouxe ele. Hoje ele é meu vendedor número 1, em relação a números, ele chega bem perto comigo ali. Mas se eu tivesse mais tempo, se não tivesse a MF, se tivesse, com certeza eu estaria vendendo mais carros lá dentro. E o que é que tu acha que é esse diferencial, né? Beleza, no começo foi porque tu ficava fora, no começo foi porque, né, tu tinha essa disposição que talvez uma acomodação, algo do tipo, tinha gerado nos outros, né? E tu tinha essa vantagem. Mas hoje tu já tá em outra posição. O que é que tu acha que faz tu chegar nesse lugar? E o que é que tu acha que faz com que alguns vendedores não consigam hoje performar tão bem? Assim, eu sei que isso é normal, desde que venda é venda. Tem quem vende muito, tem quem vende pouco, tem quem vende médio, mas a pergunta eu tenho visto cada vez mais o relato de pessoas que existe uma dificuldade de achar bons vendedores, né? E, na minha opinião, isso é inversamente proporcional ao que a gente está vendo. A gente está vendo uma era onde a informação é muito acessível, né? Mas as pessoas têm performado menos. O que é que tu acha que é o motivo disso? Eu costumo sempre falar para meus vendedores em reunião que quando você começou também há um tempo atrás, era outro tipo de vendedor. Era outro estilo de vendedor. Hoje, se o cara passar o dia no pátio, pode ser que ele não venda nenhum carro no mês. Sim. O cliente ele não tem mais essa necessidade de ir até a sua loja
e falar com você ali, perguntar quanto é o carro e fazer essa negociação. O que é que eu acho que falta muito nos vendedores hoje, que eu tinha desde o começo? Muita confiança e muito foco. Foco em quê? Se eu tinha uma negociação contigo e eu não fechava a venda, eu ia me cobrar por algum motivo de não ter fechado. Eu sempre trazia a responsabilidade para mim. Hoje, o que é que eu sinto do vendedor? O cliente vai na loja, o cara tem um carro que a loja avalia ali com o preço correto, mas na cabeça do vendedor dava para receber por mais. Aí você tem o seu carro, você quer segurar o preço para ter uma margem melhor, o vendedor chora pelo desconto antes do cliente. O vendedor ele tem muita insegurança e muita ansiedade de fazer o negócio. Então, o que é que eu tento levar para os meus? Conhecimento, a gente treina ele semanalmente, a gente faz reunião toda segunda e toda sexta de alinhamento. Eu consegui colocar um modelo lá na loja agora. A gente tinha um CRM bem bacana e eu colocava na televisão os leads. Escolhia 5 leads de cada um e ia lá ver. Cara, são assim coisas que a gente vê que é só falta de confiança na resposta para o cliente. Quanto é o carro? O vendedor ia lá, 89.900, mas se você vinha para a loja a gente baixa o preço. Se tu vai trazer para a loja para baixar o preço, então tu já tem que dizer para o cliente o menor preço, então dizer o teu preço e segurar. Sim. Eu acho que falta isso hoje nas pessoas. E esse acesso à informação, eu sinto que os vendedores estão ficando muito preguiçosos, muito viciado em que o cliente já sabe. O cliente já sabe como é o financiamento. Não, ele já foi em outra loja. Não. Na minha cabeça, quando o cliente senta na minha mesa, eu tenho uma obrigação de passar para ele tudo que eu sei sobre os carros, desde a preparação do meu carro, na minha oficina, a gente entrega a OS para eles, desde o financiamento de explicar onde é que tem a melhor taxa, por que a taxa é aquela, o que é um CPF bom, o que é um CPF ruim, e isso eu acho que gera uma conexão do cliente com você, de que eu como cliente sou assim, se eu sentir que tu quer me vender por vender, eu não compro. Não pode ser um celular desse aqui, se eu for lançar o iPhone 17, eu fui lá, mas eu senti que aquele lançamento é só para vendas, não tem nada de agregar, eu não compro. E eu percebo que a maioria das pessoas hoje é assim. Você não compra um carro mais só por comprar. É família, é trabalho, é um status. A gente está conseguindo vender muita Compass desde o começo do ano. E isso foi resultado de um estudo que eu fiz sobre o perfil de quem comprava Compass. O Compass é um carro que tem muito status. É um carrão, eu estou andando em uma hoje, é um carro muito bacana. Quando a gente vende ela nesse sentido, é espetacular. Se tu for falar de mecânica em Compass, pouco a gente vai comprar. Então, falta isso nos vendedores hoje, sabe? Falta o cara olhar pro carro, estudar o carro, saber... Porque os vendedores estão viciados em ir pra feirão, pegar um cliente ali, botar na mesa da loja, do gerente. Não tem mais aquele cara que... Eu comento muito isso com os meninos lá na loja, o seguinte, eu não vejo hoje mais novos donos de loja. Não vejo. Eu vejo caras que são vendedores ali porque estão passando tempo, porque tem um bom salário, mas não tem aquela vontade, sabe, de ser um gerente, de ser futuramente um dono, de estudar. Não sinto mais isso na galera hoje. É engraçado que a gente estava almoçando, a gente estava falando exatamente sobre isso agora, né? O que eu vejo, assim, alguns perfis de pessoas dentro da empresa, né? Primeiro tem um incompetente. Esse cara existe. Ele às vezes chega na tua empresa e incompetente às vezes parece uma palavra muito forte, mas o que é que está dizendo? Cara, ele não tem a competência necessária para fazer a função que ele foi designado para fazer. Sim. Então, beleza. Esse cara, na minha opinião, ele não é para estar nem na sua empresa, nem na minha, né? Mas também tem o cara que é competente. O que é que ele faz? Cara, de 8 às 18, que é o horário dele, ele faz o que ele tem que fazer. E tá ótimo. Para mim, essa é a única função que eu tenho a obrigação de cobrá-lo. Que ele seja competente naquilo que ele foi contratado para fazer, né? Mas tem muitas pessoas que são inconformadas, né? Que é exatamente isso, cara. Não vendeu por quê? O que é que eu falei errado? O que é que eu disse que não deu certo? O que é que... Tipo assim, na minha opinião, o cara se dispôs de sair da casa dele e sentar na tua mesa, assim, no mínimo tu tem que ficar com raiva se ele for embora sem comprar o carro. Né, assim, cara... Sem dúvidas. Muito lindo o número. Tive 5 visitas hoje. Quantas vendas? Nenhuma. Não, mano. Tá errado, pô. Tipo assim, o que é que tá acontecendo? Tipo assim, você tem que ir pra casa com raiva disso. Como é que eu tenho 5 pessoas na minha mesa e não fechei nenhuma, né? Então, eu vejo que existe muito esse perfil das pessoas nesse sentido, né? E a maioria das pessoas que eu vejo como inconformada é o cara que virou o dono. Porque assim como você falou, tipo assim, você não veio de família rica, não tinha alguém que, eu tenho dinheiro aqui, vamos botar em carro.
né? Assim como não foi o nosso caso, assim como não foi, né? Assim, o caso de muitas pessoas que eu conheço. O cara só era inconformado. Assim, cara, eu vou até dar certo. Eu vou fazer e naturalmente, se o cara pensa como dono, ele se torna dono, né? E aí eu queria, aproveitando, né, essa parte aí do vendedor pro dono ali, eu queria que tu falasse como foi essa transição. Cara, beleza, como foi o dia que tu decidiu, o que foi que te levou a fazer, quais foram os teus medos ali e o que é que te impulsionou aí de fato. Ian, quando eu estava com 2 anos e meio de Arraiz Veículos, eu já sabia o processo, eu já vendia muitos carros, já tinha sido bem premiada na empresa. Só que eu via que, assim, tem algumas coisas que você, como funcionário, não vai conseguir mudar. Eu sempre quis ter um negócio que tivesse a minha veia. Sim. Que tiver algumas coisas que eu. Não que eu achava errada, mas que eu acho que a palavra mais correta é que eu achava que iriam ficar ultrapassadas. Sim. Não eram na época ainda, mas eu já via que por exemplo, as plataformas do cliente falar, como o LX, tudo. Quando, inclusive o Webmotos foi uma das primeiras, né, que lançou depois do OLX, ninguém vendia no Webmotos lá na loja. Ninguém. Sim. Só vendia no OLX, só vendia no OLX, só vendia no OLX. Onde é que eu tava? Na Webmotos. Eu lembro que uma reunião, o Arraiz foi trazer os números, tudo, né? E eu era um cara muito inteligente em número. O que é que eu fazia? Todos os dias a gente recebia o lead e não tinha ordem. Eu era o cara que menos respondia leads. Por quê? Porque eu sabia que se eu respondesse 100 leads, eu não ia dar conta. E meu número ia performar menos. Então, eu escolhi assim, né? Não, eu vou atender 10, mas eu vou realmente atender os 10. Eu tinha uma cultura, cara, de todos os dias eu chegava na loja de manhã, o Diogo sentava aqui, a sala dele, a minha mesa era bem aqui. Eu botava o iPod, começava a ligar. Todos os dias eu ligava pro cliente, eu não falava em WhatsApp. Isso eu trouxe do consórcio, porque o consórcio é ligação. Sim. Você não fala nada com o cara em WhatsApp, tudo. Vendas é ligação, né? Venda Quem precisa vender algo difícil de vender, liga. Ligava pra galera e tudo, e eu via essas necessidades. Eu ia pro Webmotors. O que é que eu fazia no Webmotors? Eu via que o Webmotors ele era muito mais nacional do que a OLX. A OLX era um negócio bem regional. E eu dizia, cara, se aqui em Fortaleza não tem SW4, e a gente tá conseguindo vender porque a gente tem. O Arraiz comprava muito caminhonete que nem a Newland tinha. Será que outro estado não tá faltando também? Deve estar. E o cliente de lá tá procurando. Então eu ia nessas lacunas do mercado que todo mundo tava olhando para cá, eu tentava ver o macro de fora. E aí foi quando eu comecei a pensar em ser um gestor. Eu tive a Arraiz me colocou para fazer um treinamento na Jeep com o Getúlio, que é diretor deles hoje. Sim. Eu fiz alguns treinamentos com ele. Um abraço pro Getúlio, porque todas as pessoas que eu conheço perto gostam dele. Cara, quando eu fui para esse treinamento com ele, me abriu muito a cabeça quando eu vi o número que a Jeep investia em tráfego pago em internet. Sim. E eu via que muitas empresas, muitas lojas eram omissas a isso. Ficavam naquela ideia de que o cliente ia vir, o cliente ia comprar, você avaliava o carro dele, não tinha aquela agressividade, sabe? E aí surge a oportunidade em 2022, ou foi 20, tem 3 anos, 22, da gente abrir a primeira loja que eu era sócio. Quando chega essa oportunidade, chega muito assim, cara, vamos, éramos eu e meu sócio, a gente abria a loja juntos. Eu nunca tinha sido corretor e eu nunca quis ser corretor. Eu sempre achei o seguinte, o caminho da carreira ou você vai pro lado executivo ou pro lado empresarial. Ser um corretor para mim não era uma opção porque eu achava muito, não informal, mas ficava muito sem processo. Entendi. Entendeu? E aí o lado executivo, eu via que pela minha idade iria demorar muito. Para mim poder ser gerente da Arraiz, por exemplo, eu demoraria uns 7, 8 anos para poder chegar lá. Mesmo tendo bons números, a idade iria ser se o negócio fosse meu, não. Se desse certo, tinha dado certo. Se desse certo, o cabo tava no céu. Se desse errado, eu voltava a ser vendedor. Eu sempre tive esse pé no chão de, cara, se tudo der errado na minha vida, eu começo tudo de novo pelo mesmo caminho, porque isso aqui, ninguém vai deixar de comprar carro. Sim. E aí a gente vai lá no conselho, a gente ia colocar uma loja na rua, onde era aqui perto da minha casa hoje, na Rogaciano ali. Uma loja que cabia uns 12 carros, a gente foi lá e, como sempre, eu pedindo a Deus um discernimento. Mesma coisa, saí da Arraiz, não pedi demissão, né? Fui lá olhar a loja, pensei, refleti e disse, meu Deus, eu vou pedir conselho às pessoas que mais me ajudaram nesse mercado. E as pessoas que mais me ajudaram no mercado tinham sido o Diogo, que era o meu gerente, e o Daniel, que era o meu patrão. Sim. E aí eu sentei com eles e abri o jogo. Eu disse, cara,
eu tô aqui há certo tempo e eu tô querendo melhorar. Não é sobre dinheiro, não é que eu tô querendo sair para ganhar mais, ir para outra empresa ou ser mais reconhecido. Não, eu tenho um sonho e eu quero arriscar. Eu quero viver isso Uhum. enquanto eu posso viver. Porque se eu esperasse para ter 30 anos, 2 filhos, fosse casado, eu não ia poder arriscar. E aí o Diogo me diz uma coisa que fica na minha cabeça, que é o quê? Você é novo, vá. Se tudo der errado, a mesma porta que você vai sair agora vai estar aberta para lhe esperar aqui e eu espero que você não volte, que dê tudo certo. E aí eu tive aquela segurança, sabe de quê? Não, agora aqui eu posso ir, vou lá. Só que eu nunca tive plano B. Por ter vindo dessa família simples que a gente veio, a minha mãe me educou da seguinte forma: Vinícius, você é responsável pelo que você escolher na sua vida. Se der errado, você tem que ser responsável também por ter dado errado. E aí a gente foi olhar a loja, o custo menor e tudo, loja de rua e tal. Aí aparece o Lucas, do conceito. Eu não lembro como, mas a gente chegou Quem até o sabe Lucas. convencer a ir pra um shopping é ele, viu? Se você quiser ir pra um shopping, conversa meia hora com ele. Tava saindo a loja 8 lá do conceito. A gente conversa com o Lucas, tudo, bota a nossa proposta. Ele não faz, mas fica de conversar com os sócios do shopping. E aí eu saio de lá, cara, com um sentimento de quê? De que tá nas mãos de Se Deus. for pra ser. Pra ser aquela conversa que o cliente fala. Se for ser meu, beleza. Fui trabalhar na rádio no outro dia, vendi um carro. Quando é meio-dia, o Lucas liga. Galera, a loja de vocês, mas tem uma condição. Vocês têm que entrar amanhã, porque o shopping não pode parar e tudo. Cara, a gente não tinha. Eu tinha na época um dinheiro que eu tinha juntado e um carro. Mas, tipo assim, dava pra comprar 2, 3 carros. E aí, quando cai a ficha de que, peraí, eu abri a porta, mas o buraco É mais é embaixo. mais embaixo. Não é só querer vender, não é só querer. Aqui o cara tem que ir pra dentro pra trabalhar. E eu vou conversar com o Daniel, falo pra ele da minha saída e tudo. Ele também é um cara que abre a porta de consignar um carro na minha loja, de me ajudar. E quando eu tenho aquele conforto da parceria dos caras que eu considerava bons, eu digo, não, então bora, a gente entra na JF, a gente vende 12 carros no primeiro mês, paga as contas da loja e a gente começa a ter um norte. Eu entro muito forte nas consignações, muito forte. A gente fazia um trabalho muito bem direcionado em relação a isso. Consignava muito carro, fazia muito negócio. A loja começa a vender 20, 25 carros e aí a gente entra realmente na veia de ser o empresário. Só que eu vou estudar sobre isso. Eu vou ver o que é que o empresário faz. E eu sempre aprendi, cara, com os caras que eu achava bom. Sim, Sempre, eu acho que não tem maneira melhor de você aprender do que com um cara que deu certo. sim. E aí eu pegava as coisas que eu achava que tinham sido positivas nesse cara aqui, as que eu via como falha e ia fazendo. Errei muito, muito mesmo, dentro da loja, como gestor. Em... Eu acho que a gente, como dono, é muito negligente na hora de contratar vendedor. Sim. Eu acho que o vendedor hoje é uma área muito demasiada. Por exemplo, o cara tá em casa, ele não deu certo em nada na vida dele, não, vou vender carro. O perfil que eu vejo hoje de gente que a gente contrata é esse. E eu cometi muito esse erro, tinha muita rotatividade, tudo aí eu disse, opa, peraí, tá errado. Uhum. Tem que. E aí fiz alguns trabalhos para ser um gestor melhor. Mas o que me ensinou muito mais foram esses próprios erros, na prática, de ver que agora a negociação era completamente diferente de quando eu era vendedor, Sim. que tem negócio que vale a pena você fazer e que não vale a pena você fazer. E aí a gente tem a JF durante 2 anos. E aí no final do ano passado, aí eu já tinha aberto uma oficina, eu vi a necessidade de eu ter agora um negócio sozinho. Uhum. A gente, quando tem um sócio, eu costumo dizer que a sociedade é a melhor coisa que existe no negócio. Sim. Só que em algum momento você vai ter divergências ali, e eu, nessas divergências de negócio, queria ter uma loja sozinho, porque eu já tinha oficina em sociedade, e eu achava que uma loja com 30 carros, que era o que eu já tinha condição de ter, dava para mim tocar só, e era outro desafio, era outra oração que eu fiz para Deus. Se for para ser do jeito que eu quero fazer, tudo tem que ser só. Porque quando você tem um sócio, você vai ter que ceder. É como um Total. casamento. Não tem como Total. você querer fazer tudo do seu jeito. E eu vi isso, quando eu analisei isso, eu tomei o start, não. É hora de eu agora dar esse passo aqui, mas com o mesmo medo de antes. Legal, muito bom, muito bom. Cara, e aí a pergunta é, tu falou muito sobre gestão, hoje como é que funciona lá a questão da tua gestão? Porque assim, a gente trata de gestão, a gente tem gestão comercial, gestão financeira, gestão de processo, gestão administrativa, e quando a gente fala de loja de carro,
né? A gente tem todas essas gestões que precisam ser muito bem feitas, claro, toda empresa tem, mas porque são ambientes sensíveis pela forma... tem empresas que vendem uma quantidade de produto muito grande, a gente vende uma quantidade, a gente, sei lá, 30 vendas no mês, né? Mas em compensação a gente trabalha com valores altos, então qualquer erro, né, ali é muita responsabilidade. Então, assim, gestão comercial, se não vender, não tem empresa. Não tem empresa. Né? Gestão de processo. A gente sabe que o ambiente mais sensível hoje de uma loja de carro é documentação. Né? Então, gestão de processo, gestão administrativa. Gestão financeira, toda empresa tem que ter também, porque se não tiver um financeiro organizado, a gente tem muitos casos que, né, se perderam nesse meio do caminho. Bons vendedores que... A maioria. E aí, a minha pergunta é, como é que tu organiza tudo isso lá? Ian, quando vem a VMF, o meu maior cuidado era com isso. Eu costumo dizer... Só um minuto. Gente, a MF é o Auto Center que o Vinícius tem, né? Inclusive, nós somos clientes lá. Toda sexta-feira tem uma notinha para pagar lá. E a VMF é a loja, né? A loja de veículos que fica lá no Conceito. Então, o Vinícius vai explicar aí sobre essa gestão aí dos dois lados. Cara, quando a gente foi abrir a VMF, o meu maior medo era ter um erro na gestão financeira, porque é o que mais a gente vê com loja de carros. É o cara que vende e acha que o dinheiro tá entrando, e no final a loja tá dando prejuízo sem o cara ver, e você só consegue ver o prejuízo de verdade quando é com muito dinheiro. O carro, ele tem... O empresário, na verdade, tem um tipo de empresário que eu detesto e eu nunca quis ser, que é o empresário do vende. Se vender tudo, tá tudo bem. Eu sempre acreditei que existem 4 gestões. Gestão de pessoas, que para mim é a mais importante, a de resultados, que é a comercial, a financeira e a de processos. Onde é que eu acho que é o calcanhar de Aquiles da loja de carros? A financeira e a de processos. Exatamente. E a de pessoas a gente muitas vezes deixa ali aquilo que eu falei do vendedor. Você não prepara, você não treina. Sim. Quando a gente abre a VMF, o que é que eu faço? Eu vou para dentro das 4. Eu começo a trabalhar às 6 da manhã e saía de lá às 10 horas da noite. Fazia tudo direitinho. A gente fez cartilha de processo, de documentação. Eu lembro, cara, que em janeiro a gente perdeu uns 4 negócios por causa de duty eletrônico. Sim. Hoje é uma regra lá. Se for com duty, a gente não libera. Tem que ser transferência dentro da loja de carros. E assim, eu via que o quê? Se eu acreditasse naquilo, mas minha equipe não acreditasse, seria em vão. E aí eu vou para a gestão de pessoas. Eu começo a treinar a minha equipe, começo a treinar a minha gerente administrativa, começo a treinar meus vendedores, boto um gerente na loja com esse pensamento de, cara, aqui é assim e tem que ser assim, e você tem que fazer o cliente entender, porque não é só pagar. É pela segurança do documento, é pela estrutura da loja, e assim a gente foi começando a traçar, e aí as vendas foram começando a se tornar vendas saudáveis. Sim. Eu passei 4 meses lutando para isso e consegui chegar a isso em maio. A gente hoje tem um ticket médio mínimo de lucro. Sim. Abaixo daquilo ali, não faz. Pode ser a não ser que seja um carro que está enganchado ali atrás. Repassa, né? Mas foi um carro de estoque que preparou na MF, que teve custo, teve gasto, teve imposto. Tem que ser pelo menos isso aqui, para a loja sobreviver na venda. E aí a gente foi trabalhando isso principalmente nas pessoas, porque eu conseguia ver assim, eu fazia direito, mas meu vendedor chegava e a venda dele era com DUT, era com troca ruim, era com o cliente chorando por isso, por aquilo. Cara, tem cliente... Eu tenho uma consultoria lá na oficina e o cara fala o seguinte, o cliente ruim, tu não manda nem pro concorrente. Sim. Tu deixa ele escolher onde ele vai comprar, ele só não pode comprar na tua empresa. E a gente, esse empresário que tem vende, ele não Ele vende para qualquer pessoa. Ele vende para qualquer pessoa e vende de qualquer jeito. Verdade. Era o que a gente não queria. E por outro lado, na gestão da oficina, a gente já, lá eu tenho um sócio que é o Thales, né? A gente dividiu. Thales, tu cuida da operação e eu cuido da gestão financeira, administrativa, comercial, de trazer as lojas de carro. A gente foi muito inteligente na oficina do seguinte, trabalhar para a loja não dá dinheiro. Sim. É muito trabalho e a gente sabe como é Só que... A gente ainda reclama, né? Assim, meu amigo, pelo amor de Deus. Cara, eu era um cara que todo dono de oficina se chateava comigo. Porque tudo eu dizia que tava caro, que não era daquele preço, mas depois que eu fui pra dentro, macho, os caras trabalham barato pra gente.
Ele tá querendo me convencer, gente, que o serviço é barato, mas vai dar certo. O que foi que a gente fez? A gente dividiu a AMF em duas. Existia a AMF particular e a AMF para empresas. Certo. Por que eu fiz isso? Atender a loja de carros não era financeiramente tão bom quanto atender o particular. Mas mantém, né? Mantém, e tem outra coisa que, por exemplo, se eu não tivesse aberto as portas da AMF para a Next, eu não estaria aqui agora. Sim. Foi uma lacuna que eu vi de assim, cara, pra tu ter relacionamento com o cara da loja de carro, a melhor saída é tu resolver um problema dele. Eu tinha esse problema quando eu abro a MF, eu não tinha a VMF ainda. Eu via que a loja de carros, o calcanhar de Aquiles do cara é quando o cara vai sexta-feira pagar as oficinas. Porque muitas vezes tu gastou muito no carro, o carro ainda não ficou bom, tá no teu estoque, tá enganchado, e não conseguia fazer isso. Quando a gente divide a gestão lá dessa maneira, eu ficava responsável pelas lojas e o Thales pelos particulares com a equipe comercial. Deu muito certo. Lá a gente, desde que abriu, é uma empresa case para as outras oficinas. A gente tem a consultoria com o Cláudio, que era sócio do Beto, da Betscar. É um cara que acompanha a gente desde o começo. O nosso número lá sempre foi honesto. Sim. Honesto que a gente nunca quis ser o número 1 em faturamento. A gente sempre quis ser o número 1 em lucratividade dentro da oficina. Sim. Mas para isso tinha que ser a AMF particular e a AMF. E a gente teve essa maturidade como sócio, porque o Thales era um cara menos comercial, porque ele trabalhava só com particular, e eu já era o cara mais de fazer preço e tudo. E aí a gente sentou e disse, ó, cara, vamos dividir aqui a operação e a gente vai vendo, vai conciliando, e deu tudo certo. Lá, hoje é uma nossa empresa, é uma empresa muito organizada, que eu não tô operando mais dentro, tá? Eu sou sócio, mas não tô dentro da operação, não tô indo lá todo dia, porque roda. Sim. A gente, com a nossa gestão, conseguiu fazer. A gente tem um acompanhamento lá diário do número, toda OS que entra, a gente já vê o custo, já vê quanto tá ganhando, quanto é o imposto, quanto é a comissão, quanto é o risco de uma peça que quebra. Sim. E a gente tem tudo isso lá bem mapeado. E eu queria trazer isso para a loja de carro. Só que é um trabalho muito mais difícil porque envolve muito mais dinheiro e uma venda menor. Menor. Você vende menos com responsabilidade de dinheiro maior. A gente consegue trazer essa gestão de pessoas muito boa, Sim. formou bons funcionários, a nossa equipe base é muito boa. E quando você tem um funcionário bom, você tem um vendedor bom aqui, o cara novato que chega, é mais fácil o vendedor ensinar ele do que você pegar o cara no colo e ensinar. E a gente foi conseguindo trilhar, conseguindo fazer o processo. A gente está hoje com uma média de venda de 25 carros por mês, 23 a 25 carros, vendas saudáveis. Sim. A gente conseguiu criar um padrão de estoque, que era um problema que eu enfrentava muito na JF, que era o quê? Um mês com estoque bom, um mês com estoque ruim pelas trocas, um mês com estoque bom, um mês com estoque ruim pelas trocas. Quando a gente consegue botar essa cultura de trabalhar do jeito que a gente acha que é certo, demorou, galgou, teve mês de vender 10 carros, mês de vender 13. Só que quando começou a pegar, quando a gente começou a acertar o nosso cliente, quando a gente achou quem era nosso cliente, aí, graças a Deus, o negócio foi crescendo e foi deslanchando. Legal, legal demais. E aí, só pra gente entrar em outro assunto aqui, me fala por que uma oficina, né? De onde é que veio essa vontade de ter uma oficina? Eu já tive oficina, não tenho muita vontade de voltar, não, mas cara, te entendo. Ian, foi o seguinte, quando tinha JF, a gente tinha esse furo no financeiro com a oficina, que era o quê? Nunca me esqueço, a gente vendeu 28 carros em janeiro. Foi para 2 feirões e tudo foi recorde na loja. Vendeu 28 carros. No outro mês, nós gastamos R$80 mil de retorno de oficina. Ou seja, o lucro que deu em janeiro, fevereiro engoliu. E eu vi o seguinte, macho, o cara da oficina tá botando esse dinheiro no bolso. Ele não tem como ele tá... E aí o Thales, meu primo, irmão praticamente, trabalhava numa oficina já há mais de 20 anos, e ele tinha muita vontade de abrir uma oficina, mas faltava ter aquela coragem de ir. E aí a gente conversou muitas vezes, ele me mostrando que era um negócio muito lucrativo, era um negócio fácil, mais Sim. fácil para ele que já era acostumado a fazer, né? E aí a gente vai pra caneta. A gente faz conta lá de quanto é que precisava investir, como é que seria, tudo. E eu vou rezar. Eu já tinha vontade de ter outro negócio paralelo ao carro, porque eu sempre achei o seguinte, para você conseguir escalar no mundo empresarial, um negócio só não é suficiente, principalmente um negócio que depende muito de você. Sim. Se eu adoecesse, a minha loja ia vender 10 carros naquela época. E aí a oficina eu vi a oportunidade de quê? De ter o Thales ali, que era um sócio muito forte, porque ele ia tocar a operação. Legal. E eu iria auxiliar ele pelo outro lado. E a gente
Mesma coisa, vai olhar um ponto pequeno, vê um ponto lá na Oliveira Paiva, era uma casa que a gente tinha que destruir para construir o galpão, tudo. Fica, vê, vai, aí a gente passa na Washington Soares, onde é a nossa oficina hoje, e vê lá o ponto, era uma farmoquímica na época. O cara bota na placa lá de aluga-se. Aí eu disse, Thales. Ele disse, não, mas tu é doido que a Washington Soares deve ser muito caro e tudo. Ele é um cara bem mais agarrado do que eu, e a gente se completa muito nisso, sabe? Eu acelero, ele freia. Isso é bom. Pra não ter... Eu disse, macho, vamos tentar, vamos olhar, não vai perder nada. Por Nessa aí coincidência, sempre dá certo. dá certo. Por Não vai coincidência, perder nada, vamos só olhar. na volta a gente compra. Na volta a Aí gente compra. Aí o dá Thales tempo. passa lá. O dono da oficina era um grande amigo do Thales, o dono do ponto. E o Thales não sabia. Era um cara que tinha uma oficina também e tudo. E aí o cara, assim que o Thales liga, o cara fala, macho, a farmoquímica vai sair essa semana. Pra você, eu faço do jeito que você quiser. Macho, essa frase, eu faço do jeito que você quiser na minha mão. Eu disse, Thales, não existe proposta indecente. Indecente é quando você bota e corre. A gente faz a proposta pra ele, mesma coisa do Lucas. Macho, eu vou pensar, aí de novo a gente vem. Dessa vez eu trago o Thales para ele já tava sonhando com a oficina aberta e tal. Eu disse, macho, calma. Tem que sentar aqui e ver se do jeito que a gente propôs, se ficar, fica lindo. Só que eu acho que ele não vai aceitar. No outro dia o cara liga, numa sexta-feira, 11 horas da manhã, já tem o CNPJ, porque eu preciso fazer o contrato. Vocês podem vir e tudo. Aí a gente vai pra dentro do negócio, compra os maquinários, começa a entrar ali, faz a reforma, passa um mês em reforma. E agora, dia 2 de setembro, faz um ano que a gente começou a MF, e aí foi deslanchando. E o que me satisfaz lá é isso. É ver que o Thales conseguiu operar e espelhar para a equipe. Sim. A nossa equipe lá é a mesma desde que abriu. Massa. Desde que abriu. Nunca a gente teve trocas, né? De mecânico Sim. e tudo, que é a parte onde troca mais gente. Mas administrativo é o mesmo, comprador é o mesmo, os vendedores são os mesmos. E a gente conseguiu fazer um link de grupo muito forte. Sim. O Misael, acho que tu conheceu o Misael lá, né? Conheço. Na oficina. Hoje ele é o chefe de oficinas da VMF. Porque ele passou lá um ano dentro da MF comendo a oficina e ele pôde agregar muito para minha loja vindo. É uma aba lá da VMF hoje que eu não piso mais, é a oficina. Eu só faço conferir e pagar, eu não quero me envolver, o Misael resolve, ele tem minha confiança, porque ele foi treinado lá dentro e foi treinado pelo Thales. Sim. Então, graças a Deus, foi um negócio que casou, cara. Casou. Legal. Hoje, se um cara fosse abrir uma loja, eu diria pra ele, macho, abre uma oficina. Legal. Abre uma oficina. Legal, legal demais. Cara, a pergunta de milhões. Um negócio inchado que vende muito ou um negócio muito enxuto que vende menos, mas preserva a margem? Ian, para a oficina, um negócio enxuto. Para a loja, eu acho que se você souber, lógico, na medida do racional. do racional, inchar, principalmente com gente. Eu não economizo hoje com gente. Não economizo em comissão, eu não economizo em investimento, eu não economizo em conhecimento para a equipe, em treinamento para a equipe, em uma folga, em uma premiação. A gente não economiza nesse sentido. Por quê? Eu acho que quando você, na loja de carros, consegue ter mais gente no processo ali, mais organizado, você vende com mais qualidade. E aí a sua margem é maior. Mas, por outro lado, na oficina, o custo lá é uma unha. Porque ela é um custo muito estratégico. A gente tem que estar toda hora. Sim. Na loja não, o custo ele vira venda. Na Sim. oficina não. Se eu boto mais um auxiliar, não vai virar venda. Sim. Só vai acelerar a entrega do cliente. Entendi. E às vezes nem acelera, porque às vezes o cara fica ocioso. Na loja não. Se eu contrato mais um bom vendedor com um salário mais caro, mas ele vende 10 carros no mês, ele se pagou e pagou dando lucro. Legal. Hoje, olhando para o contexto da tua loja e de outras lojas, o que é que tu acha que as pessoas têm colocado pouco, que você colocaria mais, você falou, e o que é que você acha que as pessoas têm colocado muito e você cortaria? Em relação a custo? Isso. Cara, eu acho que as pessoas investem pouco nas equipes. Eu vejo isso pelo perfil de algumas lojas que tem isso que a gente falou do vendedor. O vendedor não tem a cara da loja. Eu acho que a sua empresa hoje tem um movimento empresarial muito forte do dono ser a cara, né? Que há anos atrás, o Arraiz, Sim. por exemplo, ele era um cara que não fazia vídeo para Arraiz Veículos. Hoje é praticamente impossível você não fazer vídeo para Next ou eu não fazer vídeo para VMF. Sim. Só que eu acho que o funcionário também, ele tem que conversar com a mesma imagem que você passa. Sim. E as pessoas não investem em gente. Cultura, né? A cultura da empresa, essa cultura do funcionário
tá agradável dentro do negócio, de ser um negócio que o cara gosta de estar. Se o seu vendedor vende a energia, se o cara tá com energia baixa, porque ele recebe pouco, ou porque ele tá ocioso, ou porque ele vê que ele não tá evoluindo, ele não tá aprendendo nada, ele não vai estar resultado. E aí ele se torna um custo alto, porque ele não vai se pagar. E eu acho que as pessoas deveriam investir nisso, investir nas suas equipes, acreditar na equipe. E o que eu acho que a galera investe muito, que eu não investiria hoje, é nessas questões de... Por exemplo, eu vejo que muita gente fala de tráfego pago hoje. Cara, o tráfego pago, ele é uma lacuna que a gente, se você não entender, é um tiro no escuro. Eu vejo que tem loja que, eu gasto 8 mil de tráfego, mas em vendas. Sim. Não, eu trouxe 100 leads no mês. Você vendeu quantos carros? 2, 3, 10? Eu sou muito mais a favor de quê? Eu treino minha equipe e eu dou 50 leads. Uma equipe bem treinada com 50 leads, ela vai vender 10 carros. Fazer uma conversão ali de 20%. É o número que a gente tem hoje com o nosso lead. Não, eu vou injetar só tráfego, tem 1.000 leads. Vendeu 10 carros. Eu não faria esse caminho. Eu acho que você tem que primeiro preparar a sua casa para depois você receber a visita. Primeiro você tem que estar organizado ali comercialmente para os outros setores poderem injetar. A galera quer, o dono da loja, ele quer ter muita venda, mas ele não quer ter bons vendedores. Sim. Lá na VMF, a gente fez um teste de SDR. Deu oportunidade para alguns tudo. E eu injetei muito dinheiro em tráfego. Muito tráfego. Questão de coisa de 200 leads por semana e tudo 800 leads no mês. E a maioria das vendas continuava sendo da minha carteira, continuava sendo ali do nosso ciclo, um parceiro que ligou, que tinha um cliente. E os meninos falam, não, mas o tráfego tá bom, mas o carro tá caro. Não, o tráfego tá bom, mas o cliente é ruim, o cliente tem um CPF ruim. Não, eu sempre coloquei na cabeça que a responsabilidade está dentro de casa. O nosso atendimento está ruim, em algum aspecto. Para mim não existe carro caro, não existe, por trás de todo CPF ruim, tem alguém na família que família boa. Tem. Sempre não tem como o cara ter sujado o nome da família dele todinha de uma vez só. Às vezes até tem, mas é menos casos. Mas tem um jeito, Tem uma galera que já sujou muita coisa. E aí, cara, principalmente eu via a ansiedade no vendedor de quê? Tem um vendedor hoje que ele quer vender online, ele quer ser a Magalu da Magazine Luiza, ele quer o quê? Que o cliente faça tudo no online e mande um sinal para a loja e vá só buscar o carro. Não existe isso. Não existe. No atendimento ali, o que é que eu peço para minha equipe? Você vai convencer o cliente a vir para loja, sim, só que lógico, direcionado, não é um cara que quer comprar uma parcela de R$200, olha numa BMW de 200 mil. Claro. Você faz ali um atendimento bacana, padrão da loja, a gente atende o cliente muito bem, e aí você traz o cliente para a loja com um agendamento bacana para negociar, para fazer negócio. Depois que a gente acertou isso, cara, o nosso investimento em tráfego pago hoje, a gente foi pro feirão agora. O que foi que eu fiz? Parei o tráfego. Todo mundo olhou e disse, mas isso é loucura, Vinícius. Eu disse, não é loucura, porque se quinta-feira, sexta, sábado e domingo eu não vou responder ninguém porque eu vou estar no feirão, por que eu vou estar queimando cartucho para inchar o tráfego? Aí no final do mês, o cara me dá um número. Vinícius, tu recebeu 1.000 leads. E eu vou lá para os vendedores, porque eu divido lá a venda. Eu não olho só pro número final. Eu olho, vendeu tantos carros no feirão, tantos carros foram... Eu vejo onde foi o tráfego. E aí eu vejo que muita gente hoje só faz o investimento, só queima. Bota o dinheiro lá e deixa rodando e sempre a culpa é do tráfego. O tráfego tá ruim, o lead é ruim. E nunca é da falta de preparação da equipe dele. Massa demais isso. Cara, vamos nos encaminhar aqui pro fim, mas eu ainda tenho algumas dúvidas que queria saber sua opinião. Meu amigo, hoje a gente vê dois perfis de loja, né, na minha concepção. Né, existem lojistas, né, que decidem vender tudo. Eu não estou nem falando naqueles que vendem coisas ruins e dizem que são boas, mas isso aí eu acho que nem vem ao caso, né? Essas pessoas não merecem nem o mérito de atenção. Mas existem pessoas que vendem coisas muito boas, coisas mais ou menos, coisas ruins, dizendo que é ruim. Né? Tipo assim, a gente vê algumas pessoas que, né, e deslancharam na internet, pessoal, isso aqui é ruim e tal, não sei o quê. E tem algumas pessoas que se tornam referência pela qualidade do produto. Como é que você vê isso? Assim, eu vejo já que vocês focam demais nessa qualidade do produto, sei que essa é a forma que vocês trabalham, mas como você enxerga aí essas duas formas de trabalho? Ian, eu acho que assim, cara, tudo tem seu preço e tudo tem seu cliente. O que é que eu acho que não faz parte da minha ética profissional? Vender gato por lebre. Não existe.
Por exemplo, eu acompanho muito o Max, faço Sim. muito negócio com ele. Pra mim, ele é a referência disso hoje. Ele vende um carro de 3 mil reais, falando que não presta, e vende uma Porsche na garantia de fábrica. Eu não consigo trabalhar assim porque eu não tenho estrutura e tamanho para isso. Sim. Mas se eu tivesse tamanho para, por exemplo, a gente perde muito dinheiro às vezes no repasse. Sim. Se a gente esperasse um pouquinho mais ali e tudo, botasse para dentro de casa, a gente tivesse como esperar, a gente teria uma rentabilidade maior. O que é que eu acho? Se você tem condição de ter o tamanho para ter 100 carros, você tem que fazer a escolha. Tem lojas que eu vejo como referência hoje a Drive Car. Loja Premium, para mim, ela é uma das referências hoje, tirando a Car Story, que é muito grande. Em qual sentido? Em vez do Remilson ter um estoque com 200 carros, ele tem 50 carros Premium. Eu iria para esse lado hoje. Entendi. Porque eu não tenho essa estrutura tão grande para ter tanta gente na operação, para vender o repasse, para vender a moto, para vender tudo. Mas eu admiro muito quem faz e faz da forma correta. Porque o cliente também tem que entender isso. Se eu tô te falando que é ruim, se eu tô te vendendo do preço abaixo, você não pode me cobrar a garantia que eu dou no carro que eu tô vendendo final. Sim. E aí eu acho que tem esses dois perfis realmente no mercado hoje. Legal, meu amigo, legal. Cara, pra gente finalizar, né, eu pelo menos era uma pessoa que acreditava que só poderia ter loja de carro quem tivesse uma herança, alguém, né, e pude experimentar que não é assim. E queria saber qual conselho você daria, né, para alguém que hoje já pensou em começar, já pensou em dar o primeiro passo, já pensou em colocar, né, algo para si, possa ser loja de carro ou não, né, seja no empreendedorismo. O que é que você tem para dizer para essa pessoa? Como é que você pode encorajar ela hoje? Cara, a mesma coragem que eu tive. Você tem que seguir seu coração, seguir seu sonho e ter Deus perto de você ali. Se Deus for seu sócio no seu projeto, tem tudo para dar certo. O que é que eu acho que as pessoas têm que se preparar hoje como empresários e como CLT, em qualquer área que você tiver? Você tem que se dedicar, você tem que estudar e você tem que acreditar. O mercado de carros, ele é um mercado muito fácil de você crescer. Você compra um carro ali, tem um lucro, compra outro, tem um lucro e vai. Só que é muito difícil você se manter lá em cima, você se manter com uma empresa grande, você conseguir abrir mais empresas. E eu acho que isso é muito pela falta de você buscar conhecimento. Sim. Então, se eu começasse hoje com carros, a primeira coisa que eu iria fazer era estar perto de pessoas boas, me relacionar com pessoas que têm um networking bom, que poderiam me abrir portas e coragem para empreender. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que a luta ela é diária, nunca vai ter um dia mais fácil que o outro. A gente está com 7, 8 meses na VMF, a gente comprou outra loja agora, num shopping novo. Legal. Então a gente se mete em outra conta, tem que vender mais, tem que fazer. Só que você tem que ter essa veia nata em você. Sim. De acreditar, de ir pra cima e ter Deus perto de você. Acho que se você tiver essas coisas, vontade de aprender, vontade de fazer, confiar em Deus e fazer por onde, o resto é história. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Eu tenho um entendimento, né, de que a Bíblia fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalham os que trabalham na obra, né, os que constroem. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente precisa entender que sem a mão do Senhor, a gente pode fazer todo o esforço do mundo, né, que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas da mesma forma, quando a mão do Senhor tá, né, ele conta a parábola dos talentos, né, que ele deu confiança de uma moeda, né, para algumas pessoas, e aqueles que foram fiéis, eles multiplicaram, né? Multiplicaram, e então aquele que não multiplicou, o Senhor deu a dele para o que multiplicou. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente precisa entender que sem o Senhor não vai, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque ele sempre recompensa o trabalho, sabe? Ele sempre honra aquele que faz, né, por onde. Ele sempre recompensa o servo bom e fiel, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Agradecer demais pela sua disponibilidade de estar aqui. Eu acredito que foi um episódio que enriqueceu muito outras pessoas. O propósito desse podcast é exatamente esse, é levar para algumas pessoas, né, o entendimento de que é possível, de que dá,
né, um entendimento de que, né, tem pessoas novas que estão construindo algo e você com certeza é referência nisso. Quem quiser seguir, né, o grupo, quem quiser seguir as lojas, o Vinícius vai deixar aí agora o Instagram aí para o pessoal seguir. Eu agradeço, Ian, pela oportunidade de estar aqui. O seu projeto é muito, muito bacana. Eu já acompanhava de antes, assisti muitos episódios aqui com pessoas que são referência no mercado e é uma honra muito grande estar aqui hoje, tá? Os nossos Instagrams são MF Auto Center Sul, que é o nosso Auto Center, e VMF Auto Story. Segue a gente lá pra gente fazer negócio. Show, meu irmão. Obrigado, viu? Tamo junto, cara. Obrigado. Valeu, pessoal. Fica agora, né, o primeiro episódio da segunda temporada do Podnext. E essa temporada vai ser incrível. Se você não segue, aperta aí para seguir, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que os próximos episódios vão ser ainda melhores.